Fala minha galerinha do sexto ano, tudo bem? Então, como eu não sei qual é o horário que vocês irão visualizar essa aula, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Hoje nós vamos revisar os conteúdos da nossa aula de número 2. Essa aula nós já tivemos ela na nossa videoconferência na semana passada e hoje nós vamos revisar, tá? Esses conteúdos da aula passada. Então, gente, pega o material, abre no capítulo 2, tá? Quem não tiver com o material em mãos, dá uma pausa aqui, pega o material e retorna, porque é de extrema importância que vocês estejam com o material em mãos, porque se surgir dúvidas do que eu estou falando aqui, vocês anotam e a gente discute essas dúvidas na nossa videoconferência, beleza? Então, gente, dando continuidade aos conteúdos do capítulo 2 que fala da arte corporal, como eu havia falado para vocês, né? Quando a gente começa a estudar arte, a gente pensa que a arte só é aquela arte que a gente vê nas telas, as pinturas que são colocadas nas telas ou em paredes, tá? Que existem muitas paredes famosas aí no mundo, como as de algumas capelas, por exemplo, onde foi pintada a Última Ceia por Leonardo da Vinci, e outras pinturas como as de Pablo Picasso, as de Van Gogh, todas são colocadas em tela. Então, a gente tem essa noção que pintura somente em tela, tá? Mas para a nossa modernidade, tá? O nosso corpo também é um tipo de tela, é um tipo de suporte para que a arte venha se manifestar, tá? Então, a arte da pintura corporal, tá? Ela é uma manifestação bastante globalizada, tá? Que vem mostrar a forma e a expressão cultural que é muito antiga, que nós vamos ver mais à frente. Então, gente, desde os primórdios, tá? Quando diz que ela já é uma arte antiga, então desde os primórdios lá do homem da caverna, o pessoal do Egito, tá? Eles já utilizavam o próprio corpo, tá? Mas especificamente para se manifestar, tá? Para expressar os seus sentimentos e também para expor a sua sociedade e a sua cultura. Então eles se pintavam, tá? Para se expressarem, tá? Eles utilizavam isso como forma da sua cultura, beleza? E quando a gente fala dessa cultura da pintura corporal, a gente lembra logo do que, gente, na nossa atualidade? As tatuagens, né? Quem é que não conhece aquela pessoa que gosta de tatuagem ou que tem o corpo praticamente tatuado? Então, a tatuagem, ela teve origem não na nossa cultura moderna, tá? Nem na nossa atualidade, mas sim ela se desenvolveu lá no Egito, tá? Então, é por isso que dizes que o homem já fazia pintura corporal na pele há muitos anos atrás. Então, os temas dessas pinturas corporais, normalmente elas estavam relacionadas à religião, tá? Dessas pessoas, ou então ao status social a qual elas pertenciam. E dizes que a tatuagem, ela tem origem lá no Egito, então ela começou lá com os egípcios, tá? E essa tatuagem dos egípcios, elas eram feitas com tinta à base de vegetais, tá? Que eram aplicados abaixo da derme, que é uma pequena camada que nós temos aqui na pele, mas só que eles não aplicavam com esses motorzinhos que a gente vê hoje não, na atualidade. Eles utilizavam as hastes, tá? Ossos fininhos, tá? E bem afiados, e com isso eles aplicavam na própria pele. Mas essas tatuagens egípcias, elas tinham um significado religioso e era de grande importância para o povo egito, que, por exemplo, eles tatuavam os deuses, eles tatuavam aqueles faraós que para eles se destacaram, que foi um grande rei, tá? Então tinha todo esse significado religioso. E naquela altura, tá? Naquela época, a sociedade era mais desenvolvida para a época e esses povos tinham contato também com outras pessoas do mundo, com outras sociedades, por conta das transações comerciais, das rotas comerciais. Então foi sendo divulgada essa cultura da tatuagem pelo mundo inteiro, através dessa relação que eles tinham com outras sociedades, através das rotas comerciais, beleza? E quando a gente fala de tatuagem, gente, a gente lembra logo desse tema, proibição e aprovação, porque tem aqueles que proíbem, né, a tatuagem, e tem aqueles que aprovam a tatuagem. Por exemplo, a Igreja Católica proibiu a tatuagem em 787 depois de Cristo. Dizia que estava associada à superstição e ao paganismo. Então, a Igreja Católica ela repudia, né, até hoje, ela proíbe a prática da tatuagem, ela diz que não é
legal se fazer tatuagem, né? Porque isso tem a ver com algo que é ruim, algo voltado para o satanismo, né? Então, até o fim da Idade Média, a tatuagem tornou-se uma prática quase esquecida, porque a Igreja Católica proibia, as pessoas viviam sobre o domínio da Igreja Católica, então pararam de se tatuarem. E em 1691, um príncipe das Filipinas, que tinha sido escravizado, foi levado para Londres como uma atração, tá? E os seus donos exibiam como uma criatura exótica, porque estava tatuado da cabeça aos pés. Então, esse príncipe foi colocado como escravo. Então, no momento que ele foi exposto para a venda, né? Então, essa criatura ele ficou exótica, porque ele tinha o corpo totalmente tatuado da cabeça aos pés. Aí isso começou a chamar a atenção das pessoas, entendeu? E como começou a chamar a atenção das pessoas, a prática da tatuagem começou a voltar, aos poucos, tá? Então, depois de séculos de proibição da tatuagem pela Igreja Católica, este foi o primeiro contato que os europeus tiveram com a tatuagem desde então. Então, foi através desse príncipe das Filipinas que foi escravizado e foi levado à venda na Europa. Então, as pessoas da Europa tiveram contato com esse índio e eles começaram a ter conhecimento dessa prática da tatuagem, beleza? E no final do século XIX, tá? Que já é o início do modernismo aqui no Brasil, um pré-início do modernismo aqui no Brasil, então tornou-se a prática devido à prática dos marinheiros ingleses. Então, os marinheiros ingleses começaram a se tatuar, tá, no corpo. É por isso que quando a gente vê algum filme de marinheiro ou de marujo, todo aquele pessoal que trabalha no barco e tudo mais, a gente vê que eles têm aquelas tatuagens no braço, né? Então, essa prática começou através dos marinheiros e ela foi se expandindo. E na nossa atualidade, tá? Mesmo com o fato de realeza ser adaptada da tatuagem, algumas massas continuam a associar o ato de tatuar como uma criminalidade, tá? Então, mesmo com a nossa atualidade, a gente sabe que a Igreja Católica ainda repudia esse ato. Então, é por isso que as tatuagens é colocada às vezes até como um ato de criminalidade. Por exemplo, tatuar um de menor sem a autorização dos pais. Então, ela vem ser um ato de criminalidade. E outras pessoas interpretam a penetração da carne como uma tendência à homossexualidade. Então, outros dizem, né? Alguns pensam que, por exemplo, a pessoa que se tatua é homossexual, tá? Isso algumas culturas que pensam dessa forma, beleza? Mas isso não requer dizer que todo mundo que se tatua seja homossexual, de jeito nenhum. Isso é algumas culturas que pensam dessa forma, beleza? Mas esta discriminação não se passava apenas nos séculos passados. Muitas pessoas hoje em dia são discriminadas por terem os seus corpos tatuados. Isso a gente vê muito na nossa atualidade. Por exemplo, julga-se a pessoa pela tatuagem que ela tem no corpo. Tá? Não julga-se a pessoa pelo que ela é, pela sua intelectualidade. Então a gente vê isso também como uma forma de discriminação na nossa atualidade. Não só se discrimina a pessoa por ser homossexual, por ser negro, tá? Por ter alguma especialidade, não. Existem aquelas pessoas que também são discriminadas por terem tatuagem, tá? Mesmo assim, a cada mais pessoas que fazem tatuagem, tal como antigamente, tem significados. Embora hoje os significados possam estar relacionados a muitas coisas sem ser com a religião. Então, como a gente sabe, tem muitas pessoas que fazem tatuagem no corpo, tatuam o corpo todo. A gente tem encontros de tatuadores lá em São Paulo, festivais de tatuagem, onde as pessoas vão expor o seu próprio corpo, né? Tem pessoas que têm tatuagem pelo corpo todo, como é no caso daquele mestre de culinária lá do MasterChef, né? Aquele cozinheiro que tem o corpo todo tatuado. Eu esqueci agora o nome dele. Então, ele tem o corpo todo tatuado. Então, para ele, aquelas tatuagens têm um significado. Então, as pessoas hoje não só se tatuam com um significado religioso. Ah, porque eu sou religioso, eu vou me tatuar. Porque tem gente que tem figuras de imagens sacras no corpo, espalhadas pelo corpo. Claro, para aquela pessoa tem um significado religioso. Mas tem outras pessoas que têm outros tipos de tatuagem, como, por exemplo, essa tatuagem aqui, o sorvete, né? Então,
Então existe um significado para essa pessoa. Então hoje não só se tatua com um significado religioso, e sim com outros significados também. Então, olha aqui algumas fotos de referência, tá? De corpos tatuados aqui, olha, em algumas exposições aqui, nós temos a figura indígena, tá? Que foi uma das primeiras a manifestar a pintura corporal. Aqui, olha, a prática da tatuagem, olha, que mostra a tatuagem corporal, aqui, ó, também. Então, gente, se houve dúvidas sobre esse conteúdo da pintura corporal e sobre a história da tatuagem, vocês anotam essas dúvidas aí e levam para a nossa videoconferência de sexta-feira, beleza, galerinha? Aguardo vocês na sexta-feira, todo mundo animado para a nossa aula de arte, beleza? Tchau e até lá. Sim, e outra coisa, gente, não esqueça de comentar, tá? O vídeo da aula. Põe lá o seu comentário, se não quiser comentar, mas dá a sua curtida, dá o seu like, que aí eu vou ver que você assistiu a minha aula, beleza? Tchau e até sexta-feira.